A interpretação dos sonhos por Sigmund Freud, a teoria do sonhar e a sua função. Quaisquer investigações sobre os sonhos que procure explicar o maior número possível das suas características observadas de um ponto de vista particular e que ao mesmo tempo defina a posição ocupada pelos sonhos numa esfera mais ampla de fenômenos, merece ser chamada de teoria dos sonhos. Verificaremos que as várias teorias diferem no sentido de selecionarem uma ou outra característica dos sonhos como sendo a essencial e de tomarem-na como ponto de partida para suas explicações e correlações. Não precisa ser necessariamente possível inferir uma função do sonhar, seja ela utilitária ou não, a partir da teoria. Não obstante, visto que temos o hábito de buscar explicações teleológicas, estaremos mais propensos a aceitar teorias que estejam ligadas com a atribuição de uma função ao sonhar. Já travamos conhecimento com vários grupos de pontos de vista que merecem ser mais ou menos intitulados de teoria dos sonhos nesse sentido do termo. A crença sustentada da antiguidade de que os sonhos eram enviados pelos deuses para orientar as ações dos homens constituía uma teoria completa dos sonhos, proporcionando informações sobre tudo o que valia a pena saber a respeito deles. Desde que os sonhos passam a ser objeto de pesquisa científica, desenvolveu-se um número considerável de teorias, inclusive algumas que são extremamente incompletas. Sem a intenção de fazer qualquer enumeração exaustiva, podemos tentar dividir as teorias dos sonhos, a grosso modo, nos três seguintes grupos, conforme seus pressupostos subjacentes, quanto ao volume e à natureza da atividade psíquica dos sonhos. Grupo 1. Existem a teoria de Delbouk, segundo a qual toda a atividade psíquica continua nos sonhos. A mente, presumem elas, não dorme e o seu aparelho permanece intacto, como se enquadra nas condições do estado do sono, que diferem da vida de vigília em seu funcionamento normal, necessariamente produz resultados diferentes durante o sono. Surge no tocante a essa teoria a questão de saber se ela é capaz de extrair todas as distinções entre os sonhos e os pensamentos da vigília, a partir das condições do estado do sono. Além disso, não há nenhuma possibilidade de elas poderem sugerir qualquer função para o sonhar. Elas não fornecem nenhuma razão pela qual devamos sonhar ou pela qual o mecanismo do aparelho psíquico deva continuar a funcionar, mesmo quando colocado em circunstâncias para as quais não parece destinar-se. As únicas reações adequadas pareceriam ser ou sono sem sonhos, ou havendo interferências de estímulos perturbadores o despertar, e não a terceira alternativa, a de sonhar. 2. Existem as teorias que, pelo contrário, pressupõem que os sonhos implicam em um rebaixamento da atividade psíquica ou um afrouxamento das conexões ou um empobrecimento do material acessível. Essas teorias implicam atribuírem ao sono características inteiramente diferentes das sugeridas, por exemplo, por Delbouk. O sono, segundo as teorias, exerce vasta influência sobre a mente. Não consiste apenas no isolamento da mente em relação ao mundo externo. Em vez disso, ele se impõe ao mecanismo mental e o deixa temporariamente fora de uso. Se é que posso arriscar uma analogia extraída da esfera da psiquiatria, direi que o primeiro grupo de teorias interpreta os sonhos segundo o modelo da paranoia, enquanto o segundo grupo faz com que eles se assemelhem à deficiência mental ou a estados confusionais. A teoria segundo a qual apenas um fragmento da atividade psíquica encontra expressão nos sonhos, por ter sido paralisada pelo sono, é de longe a mais popular entre os autores médicos e no mundo científico em geral, tanto quanto se possa presumir que haja um interesse geral na explicação dos sonhos, que pode ser descrita como a teoria dominante.
Convém notar com que facilidade essa teoria evita o pior obstáculo no caminho de qualquer explicação sobre os sonhos: a dificuldade em lidar com as contradições envolvidas neles. Ela encara os sonhos como resultado de um despertar parcial, um despertar gradativo parcial e, ao mesmo tempo, altamente anormal. Podemos citar um comentário de Herbert sobre os sonhos em 1892. Assim, essa teoria pode valer-se de uma série de condições de um crescente estado de vigília, culminando no estado completamente desperto, a fim de explicar a série de variações na eficiência do funcionamento mental nos sonhos, indo desde a ineficiência revelada pelo absurdo ocasional até o funcionamento intelectual e plenamente concentrado. Os que julgam não poder dispensar uma colocação em termos da fisiologia, ou para os quais uma afirmação nesses termos parece mais científica, encontrarão o que procuram na explicação de Binns em 1878. Esse estado de torpor chega ao fim nas primeiras horas da manhã, mas apenas gradativamente. Os produtos da fadiga que se acumulam na albumina do cérebro diminuem gradualmente. Uma quantidade cada vez maior deles é decomposta e eliminada pelo fluxo incessante da corrente sanguínea. Aqui e ali, grupos isolados de células começam a despertar para o estado de vigília, enquanto o estado de torpor ainda persiste em torno delas. O trabalho isolado desses grupos separados surge então diante da nossa consciência obscurecida, sem os limites impostos por outros setores do cérebro que governam o processo de associação. Por esse motivo, as imagens produzidas, que correspondem em sua maior parte a impressões materiais do passado mais recente, são concatenadas de maneira tumultuada e irregular. O número das células cerebrais liberadas cresce continuamente, enquanto a insensatez dos sonhos vai tendo uma redução proporcional. Essa visão do sonhar como um estado de vigília incompleto e parcial se encontra sem dúvida nos textos de todos os fisiologistas e filósofos modernos. Sua exposição mais elaborada é dada por Maury em 1878. Muitas vezes é como se esse autor imaginasse que o estado de vigília ou do sono poderia mudar-se de uma região anatômica para outra, estando cada região anatômica específica ligada a uma função psíquica particular. Neste ponto, teço apenas o comentário de que, mesmo que se confirmasse a teoria da vigília parcial, seus detalhes ainda permaneceriam extremamente discutíveis. Essa visão, naturalmente, não deixa margem para se atribuir qualquer função ao sonhar. A conclusão lógica que dela se infere quanto à posição e ao significado dos sonhos é corretamente enunciada por Binns em 1878. Todos os fatos observados forçam-nos a concluir que os sonhos devem ser caracterizados como processos somáticos, que na totalidade dos casos são inúteis e muitos deles decididamente até patológicos. A aplicação do termo somático aos sonhos, grifado pelo próprio Binns, tem mais de um sentido. Alude, em primeiro lugar, à etiologia dos sonhos, que pareceu particularmente plausível a Binns quando ele estudou a produção experimental de sonhos mediante o emprego de substâncias tóxicas. Isso porque as teorias dessa natureza envolvem uma tendência a limitar a instigação dos sonhos tanto quanto possível às causas somáticas, colocada em sua forma mais extrema. A visão é a seguinte: uma vez que adormecemos pela exclusão de todos os estímulos, não há necessidade nem ocasião para sonhar, senão com a chegada da nova manhã, quando o processo de ser gradualmente acordado pelo impacto dos novos estímulos poderia refletir-se no fenômeno do sonhar.
É impraticável, contudo, manter nosso sono livre de estímulos. Eles incidem na pessoa adormecida, vindos de todos os lados. Os estímulos eram tidos como germes de vida de que se queixava Mefistófeles, vindo de fora para dentro e até de partes do corpo que passam inteiramente despercebidas na vida da Virgília. Assim, o sono é perturbado, primeiramente, uma parte da mente abalada que está desperta, e depois a outra, e a mente funciona por um breve momento como sua parte desperta e depois se compraz em adormecer de novo. Os sonhos são uma reação à perturbação do sono provocadas por um estímulo, uma reação, aliás, bastante supérflua, mas a descrição do sonhar, que afinal de contas continua a ser uma função da mente, como um processo somático, implica também em outro sentido. Destina-se a demonstrar que os sonhos não merecem ser classificados como processos psíquicos. O sonhar já foi comparado muitas vezes com os 10 dedos de um homem que nada sabe de música, deslocando-se ao caso sobre as teclas de um piano. E esse similar também serve para mostrar o tipo de opinião que geralmente fazem do sonhar os representantes da ciência exata. Sobre esse prisma, o sonho real é algo total e completamente impossível de interpretar, pois como poderiam os 10 dedos de alguém que não soubesse produzir música realizar uma peça musical? Mesmo no passado tão distante, não faltaram críticos à teoria do estado de vigília parcial. Assim, Budak, em 1838, escreveu: quando se diz que os sonhos são um despertar parcial, um primeiro lugar que isso lança nenhuma luz sobre a vigília ou o sono, em segundo, nada se faz além de afirmar que nos sonhos algumas forças mentais ficam ativas enquanto outras estão em repouso, mas esse tipo de variabilidade ocorre ao longo de toda a vida. Essa teoria dominante, que considera os sonhos um processo somático, está subjacente a uma interessantíssima hipótese formulada pela primeira vez por Roberto em 1886. Ela é particularmente atraente, pois consegue sugerir uma função, uma finalidade utilitária para o sonhar. Roberto toma como base em sua teoria dois fatos observáveis que já consideraremos no discurso do nosso exame material dos sonhos, a saber, que é muito frequentemente sonharmos com as impressões diurnas mais triviais e que é muito raro transpormos para os nossos sonhos os interesses cotidianos. Roberta, em 1866, assevera ser uma verdade universal que as coisas que foram minuciosamente elaboradas pelo pensamento nunca se tornam instigadoras de sonhos, mas apenas as que estão em nossa mente numa forma incompleta, ou que foram simplesmente tocadas de uma passagem por o nosso pensamento. A razão que costuma ser impossível explicar os sonhos é justamente que eles são causados por impressões sensoriais do dia anterior, que não atraíram uma atenção suficiente do sonhador. Portanto, a condição que determina se a impressão penetrará no sonho é o fato de ter havido ou não a interrupção do processo de elaborar esta impressão, ou de ter ela uma importância suficiente para ter o direito de ser elaborada. Roberto descreve os sonhos como um processo somático de excreção, do qual nos tornamos cônscios em nossa reação mental a ele. Os sonhos são excreções de pensamentos que foram sufocados na origem. Um homem privado da capacidade de sonhar ficaria com o correr do tempo mentalmente transtornado, pois uma grande massa de pensamentos e de impressões superficiais incompletos e não elaborados se acumularia em seu cérebro, e por seu grande volume estaria fadada a sufocar pensamentos que deveriam ser assimilados em sua memória como um conjunto completo. Os sonhos servem de válvula de escape para o cérebro sobrecarregado,
possuem o poder de curar e de aliviar. Faríamos uma interpretação errônea de Roberto se lhe perguntássemos como pode a mente ser aliviada pela representação de ideias nos sonhos. O que Roberto faz, evidentemente, é inferir dessas duas características do material onírico que, de um modo ou de outro, uma expulsão de impressões sem valor se realiza durante o sono como um processo somático e que o sonhar não constitui uma modalidade especial do processo psíquico, mas apenas a informação de que recebemos sobre essa expulsão. Além disso, a excreção não é um único evento que ocorre na mente à noite. O próprio Roberto acrescenta que, além dela, as sugestões surgidas na véspera são trabalhadas e que todas as partes dos pensamentos não digeridos, que não são expelidas, são reunidas num todo integrado por fios de pensamentos tomados de empréstimo à imaginação e assim inseridas na memória como um inofensivo quadro imaginário. Mas a teoria de Roberto é diametralmente oposta à teoria dominante em sua avaliação da natureza das fontes dos sonhos. Segundo esta última, não haveria sonho algum se a mente não fosse despertada de maneira constante por estímulos sensoriais externos e internos. Na visão de Roberto, porém, o impulso para o sonhar surge na própria mente, no fato de ela ficar sobrecarregada e precisar de alívio. E ele conclui, com perfeita lógica, que as causas derivadas das condições somáticas desempenham um papel secundário como determinantes dos sonhos, e que tais causas seriam inteiramente incapazes de provocar sonhos numa mente em que não houvesse material para a construção de sonhos oriundos da consciência e da vigília. A única ressalva que ele faz é admitir que as imagens fantasiosas que surgem nos sonhos, vindas das profundezas da mente, podem ser afetadas por estímulos nervosos. Afinal, Roberto não encara os sonhos como sendo tão inteiramente dependentes dos eventos somáticos. Não obstante, em sua opinião, os sonhos não são processos psíquicos, não têm lugar entre os processos psíquicos da vida e da vigília. São processos somáticos, que ocorrem todas as noites no aparelho relacionado com a atividade mental e tem como função a tarefa de proteger esse aparelho da tensão excessiva, ou modificando a metáfora de agir como garis da mente. Outro autor, Ives, baseia sua teoria nas mesmas características dos sonhos, tais como reveladas na escolha do seu material, e é instrutivo notar como a ligeira variação entre o seu ponto de vista acerca das mesmas coisas o leva a conclusões completamente diferentes. Diz-nos Ives, em 1891 ter experimentado em sua própria pessoa, por ocasião da morte de alguém que lhe era querido, o fato de não sonhar com o que ocupou todos os pensamentos durante o dia, pelo menos até que isso tinha começado a dar lugar a outros interesses cotidianos. Questiona Ives, afinal, com o que então sonhamos? Ives identifica o material dos nossos sonhos como fragmentos e resíduos dos dias precedentes e de épocas anteriores. Tudo o que aparece em nossos sonhos, ainda que a princípio nos inclinemos a considerá-lo como uma criação da nossa vida onírica, revela-se, quando examinamos mais de perto, como a reprodução não reconhecida de um material já vivenciado. Mas esse material de representações possui uma característica comum. Provém de impressões que provavelmente afetaram os nossos sentidos com mais intensidade do que nossa inteligência, ou das quais a nossa atenção foi desviada logo depois que surgiram. Quanto menos consciente e, ao mesmo tempo, mais poderosa tenha sido uma impressão, mais possibilidade tem ela de desempenhar um papel importante no sonho seguinte. Temos aqui o que são essencialmente
as duas mesmas categorias de impressões enfatizadas por Roberto, as triviais e as que não foram trabalhadas. Ives, contudo, dá à situação uma interpretação diferente, pois sustenta que é por não terem sido trabalhadas que essas impressões são passíveis de produzir sonhos, e não por serem triviais. É verdade, num certo sentido, que também as impressões triviais não foram completamente trabalhadas, sendo da ordem das impressões novas, elas são o que se soltam durante o sono. Uma impressão poderosa que tenha esbarrado casualmente em algum obstáculo no processo de ser trabalhada ou que tenha sido deliberadamente refreada tem mais justificativa para desempenhar algum papel nos sonhos do que a impressão que seja fraca ou quase despercebida. A energia psíquica armazenada durante o dia mediante a inibição e supressão torna-se a força motriz dos sonhos durante a noite. O material psíquico que foi suprimido vem à luz durante os sonhos. Nessa altura, infelizmente, Ives interrompe a sua sequência de ideias. No sonho, só consegue atribuir a mais ínfima parcela a qualquer atividade psíquica independente, e assim alia sua teoria à teoria dominante do despertar parcial do cérebro. Teoria 3. Podemos situar num terceiro grupo as teorias que atribuem à mente no sonho a capacidade e a inclinação para desenvolver atividades psíquicas especiais de que na vida de vigília ela é em grande parte ou totalmente incapaz. A ativação dessas faculdades costuma conferir aos sonhos uma função utilitária. A maioria das opiniões do sonhar dadas pelos autores antigos no campo da psicologia enquadra-se nesta classe. Basta-me, porém, citar uma frase de Burdak em 1838. O sonhar, escreve ele, é uma atividade natural da mente que não é limitada pelo poder da individualidade e não é interrompida pela autoconsciência e não é dirigida pela autodeterminação, mas que é a vitalidade dos centros sensoriais atuando livremente. Este deleite da psique no livre emprego das próprias forças é evidentemente encarado por Burdak e pelos demais como uma condição em que a mente se revigora e reúne novas forças para o trabalho diurno, na qual de fato ela desfruta uma espécie de feriado. Assim, Burdak cita com aprovação as encantadoras palavras com que o poeta Novalis louva o reino dos sonhos. Os sonhos são um escudo contra a enfadonha monotonia da vida. Libertam a imaginação dos seus grilhões, para que ela possa confundir todos os quadros da existência cotidiana e irromper na permanente gravidade dos adultos, como o brinquedo alegre de uma criança. Sem sonhos, por certo, envelheceríamos mais cedo. Assim podemos contemplá-los não talvez como uma dádiva do céu, mas como uma recreação preciosa, como companheiros amáveis em nossa peregrinação para o túmulo. A função curativa e revigorante dos sonhos é descrita com insistência ainda por Burgic em 1846. Essas funções são extremamente executadas, especialmente pelos sonhos produtivos. Eles são o livre curso da imaginação e não têm ligação alguma com os assuntos do dia. A mente não tem nenhum desejo de prolongar as tensões da vida e da vigília. Procura então relaxá-las e recuperar-se delas. Produz, acima de tudo, condições contrárias às da vigília. Cura o pesar com alegria e as preocupações com esperanças e as imagens de amena descontração e o ódio com o amor e a amizade, e o medo com a coragem e a previdência. Mitiga a dúvida com a convicção e a confiança sólida, e a vã esperança com a realização. Muitas feridas do espírito que são constantemente reabertas durante o dia são curadas pelo sono, que as cobre e as resguarda de novos danos.
A ação curativa do tempo baseia-se parcialmente nisso. Todos temos a sensação de que o sono exerce um efeito benéfico sobre as atividades mentais, e o obscuro funcionamento da mentalidade popular se recusa a abrir mão da sua crença de que sonhar é uma das maneiras pelas quais o sono proporciona os seus benefícios. A tentativa mais original e ampla de explicar os sonhos como uma atividade especial da mente, capaz de livre expansão apenas durante o estado do sono, foi a que Scherner empreendeu em 1861. Seu livro é escrito num estilo bombástico e extravagante, e se inspira no entusiasmo quase extasiado por seu assunto, fadado a repelir quem quer que não consiga partilhar do seu fervor. Cria tantas dificuldades à análise de seu conteúdo que passamos com alívio à exposição mais clara e mais sucinta das doutrinas de Scherner, fornecidas pelo filósofo Vogt. Lampejos sugestivos de sentido emanam como relâmpagos dessas aglomerações místicas, dessas nuvens de glória e de esplendor, mas não iluminam a trilha de um filósofo. É nesses termos que os escritos de Scherner são julgados e até mesmo por seu discípulo. Scherner não é dos que acreditam que as capacidades da mente continuem intactas na vida onírica. Ele próprio mostra como o núcleo central do ego e a sua energia espontânea fica privado de sua força nervosa nos sonhos. Como em decorrência dessa descentralização, os processos de cognição, sensação, vontade e representação se veem modificados e, como remanescentes dessas funções psíquicas, deixam de possuir um caráter verdadeiramente mental, tornando-se nada além de mecanismos. Contudo, à guisa de contraste, a atividade mental que se pode descrever como imaginação, liberta do domínio da razão e de qualquer controle moderador, salta para uma posição de soberania ilimitada. Embora a imaginação onírica lance mão das lembranças recentes da Virgília como seu material de construção, ela as erige como estruturas que não guardam a mais remota semelhança como as da vida de Virgília. Mostra nos sonhos que possui não só poderes reprodutivos, mas também poderes produtivos. Suas características são o que empresta aos sonhos os seus traços mais peculiares. Ela demonstra a preferência pelo que é imoderado, exagerado e monstruoso, mas ao mesmo tempo liberta dos entraves das categorias de pensamento, ela adquire maleabilidade, agilidade e versatilidade. É suscetível da maneira mais sutil às nuances dos sentimentos de ternura e às emoções apaixonadas, e logo incorpora nossa vida interior em imagens plásticas e externas. Nos sonhos, a imaginação se vê destituída do poder da linguagem conceitual. É obrigada a retratar o que tem a dizer de forma pictórica, e o que não há conceitos que exerçam uma influência atenuante, então faz pleno e poderoso uso da forma pictórica. Assim, por mais clara que seja a sua linguagem, ela é difusa, desajeitada e canhestra. A clareza da sua linguagem sofre particularmente pelo fato de ela se mostrar avessa a representar um objeto por sua imagem própria, preferindo alguma imagem estranha que expresse apenas o atributo específico do objeto que ela busca representar. Temos aqui a atividade simbolizadora da imaginação. Outro ponto importantíssimo é que a imaginação onírica jamais retrata as coisas por completo, mas apenas esquematicamente.
mesmo assim da forma mais rústica. Por essa razão, suas pinturas parecem esboços inspirados. Não se detém, contudo, ante a mera representação de um objeto, mas atende a uma exigência interna de envolver o ego onírico em maior ou menor grau, com o objeto assim produzindo o evento. Por exemplo, um sonho provocado por um estímulo visual pode representar moedas de ouro na rua. O sonhador as apanhará com prazer e as levará consigo. O material com que a imaginação onírica realiza o seu trabalho artístico é principalmente, de acordo com Scherner, fornecido por aqueles estímulos somáticos orgânicos que são tão obscuros durante o dia. Assim, a hipótese extremamente fantástica formulada por Scherner e as doutrinas talvez indevidamente sóbrias de Wundt e os outros fisiologistas que são diametralmente opostas em outros aspectos, concordam inteiramente em suas teorias acerca das fontes e dos instigadores dos sonhos. Segundo a visão fisiológica, porém, a reação mental aos estímulos somáticos internos esgota-se na provocação de que certas representações apropriadas aos estímulos e essas ideias que dão lugar às outras vias associativas, e nesse ponto o curso dos eventos psíquicos dos sonhos parece chegar ao fim. E segundo Scherner, em contrapartida, os estímulos somáticos não fazem mais do que fornecer à mente material para que ela possa utilizar para suas finalidades imaginativas. A formação dos sonhos só começa, aos olhos de Scherner, no ponto que os outros autores encaram como seu fim. Não se pode, é claro, considerar que aquilo que a imaginação onírica faz aos estímulos somáticos sirva a alguma finalidade útil. Ela os desloca de um lado para o outro e retrata as fontes orgânicas de que surgiram os estímulos do sonho em questão, numa espécie de simbolismo plástico. Scherner é de opinião que, embora nisso Vogt e outros se recusem a segui-lo, que a imaginação onírica tem uma forma predileta específica de representar o organismo como um todo, a saber, como uma casa. Felizmente, porém, por outro lado, não parece restringir-se a esse método único de representação. Por outro lado, pode valer-se de toda a fileira de casas para indicar um único órgão. Por exemplo, uma rua muito longa, repleta de casas, pode representar um estímulo proveniente dos intestinos. Além disso, partes isoladas de uma casa podem representar partes separadas de um corpo. Assim, num sonho causado por uma dor de cabeça, a cabeça pode ser representada pelo teto de um quarto e coberto de aranhas repelentes e semelhantes a sapos. Deixando de lado esse simbolismo da casa, inúmeros outros tipos de coisas podem ser empregados para representar as partes do corpo que surgiu no estímulo para o sonho. Assim, o pulmão que respira será simbolicamente representado por uma fornalha flamejante, como as chamas a crepitar e como um som semelhante ao de uma passagem de ar. O coração será representado por caixas ou cestas ocas, e a bexiga por objetos redondos em formas de sacos, ou mais genericamente por objetos ocos. Um sonho causado por estímulos provenientes dos órgãos sexuais masculinos poderá fazer com que o sonhador encontre na rua a parte superior de um clarinete, ou a boquilha de um cachimbo, ou ainda um pedaço de pele de animal. Aqui, o clarinete e o cachimbo representam a forma aproximada do órgão masculino, enquanto a pele representa os pelos pubianos. No caso de um sonho sexual em uma mulher, o espaço estreito em que as coxas se unem pode ser representado por um pátio estreito cercado de casas,
enquanto a vagina é simbolizada por uma trilha lisa, escorregadia e muito estreita, e que atravessa o pátio porque a sonhadora terá que passar, talvez para levar uma carta a um cavalheiro. É de especial importância que, ao final dos sonhos como esse, um estímulo somático à imaginação onírica muitas vezes ponha de lado o seu véu, por assim dizer, revelando abertamente o órgão em questão ou a sua função. Assim, um sonho como um estímulo dental costuma terminar com a imagem do sonhador arrancando um dente da própria boca. No entanto, a imaginação onírica pode não apenas dirigir a sua atenção para a forma do órgão estimulante, mas igualmente simbolizar a substância contida neste órgão. Dessa maneira, um sonho com um estímulo intestinal pode levar o sonhador a percorrer ruas lamacentas, enquanto em um sonho com estímulo urinário talvez o conduza ao curso de um espumante. Ou então, um estímulo em si, a natureza da excitação que ele produz ou o objeto que ele deseja podem ser representados simbolicamente. Ou talvez o ego onírico entre numa relação concreta com os símbolos do seu próprio estado. Por exemplo, no caso de estímulos dolorosos, o sonhador poderá envolver-se numa luta desesperada com cães ferozes ou touros selvagens, ou uma mulher que tem um sonho sexual poderá ver-se perseguida por um homem nu. Independentemente da riqueza dos meios que emprega, a atividade simbolizadora da imaginação permanece como a força central em todos os sonhos. A tarefa de penetrar mais a fundo na natureza dessa imaginação e encontrar um lugar para ela no sistema do pensamento filosófico é tentada por Vogt nas páginas do seu livro. Mas, embora este seja bem escrito e dotado de sensibilidade, continua a ser extremamente difícil de compreender por qualquer um cuja formação anterior não o tenha preparado para uma apreensão benevolente dos construtos conceituais da filosofia. Nenhuma função utilitária se liga à imaginação simbolizadora de Scherner. A mente se entretém no sono como os estímulos que incidem sobre ela. Poder-se-ia suspeitar que lida com eles maliciosamente, mas também me poderiam perguntar se meu exame pormenorizado da teoria de Scherner sobre os sonhos atende a alguma finalidade útil, já que seu caráter arbitrário e a sua desobediência a todas as regras da pesquisa parecem óbvios demais. À guisa de resposta, e eu poderia registrar um protesto contra a arrogância que descartaria a teoria de Scherner sem examiná-la. Sua teoria se fundamenta na impressão causada pelos sonhos em um homem que os considerou com extrema atenção e que parece ter tido um grande talento pessoal para pesquisar as coisas obscuras da mente. Além disso, ela versa sobre um assunto que por milhares de anos tem sido considerado pela humanidade como enigmático e sem dúvida, mas também importante em si mesmo e em suas implicações. Um assunto para cuja elucidação a ciência exata, segundo ela própria admite, pouco tem contribuído, salvo por uma tentativa. Em oposição direta ao sentimento popular de negar-lhe qualquer sentido ou importância. E, por fim, pode-se afirmar honestamente que, na tentativa de explicar os sonhos, não é fácil evitar ser fantasioso. As células ganglionares também podem ser fantasiosas. O trecho que citei na página 93/4 de um pesquisador sóbrio e rigoroso como Binns e que descreve o modo como o início do despertar penetra furtivamente na massa de células adormecidas do córtex cerebral,
não é menos fantasioso nem menos improvável do que as tentativas de Scherner de chegar a uma interpretação. Espero poder demonstrar que há anos atrás dessas últimas em um elemento de realidade, embora tenha sido apenas vagamente percebido, e lhe falte o atributo da universalidade que deve caracterizar uma teoria dos sonhos, entre mentes o contraste entre as teorias de Scherner e a teoria médica nos mostrará os extremos entre os quais há explicações da vida onírica que oscilam dubiamente até os dias de hoje.